Quando as senhoras se retiraram depois do jantar, Elizabeth correu para perto da irmã e, agasalhando-a contra o frio, conduziu-a até a sala, onde a convalescente foi saudada pelas duas amigas com grandes demonstrações de alegria. Elizabeth nunca vira aquelas senhoras se portarem tão amavelmente como durante a hora que decorreu antes de os cavalheiros aparecerem. Sabiam conversar admiravelmente, sabiam descrever um baile com todos os detalhes, contar um episódio com graça e caçoar espirituosamente dos conhecidos. Mas, quando os cavalheiros entraram, Jane deixou de ser o centro das suas atenções. Os olhos de Miss Bingley se voltaram imediatamente para Darcy, e ela encontrou logo o que dizer. Ele se dirigiu logo para Miss Bennet, dando-lhe amavelmente os parabéns. Mr. Hurst também se inclinou ligeiramente e afirmou que estava muito contente. Mas Bingley foi o único que mostrou realmente entusiasmo e efusão. Cercou Miss Bennet de todas as atenções possíveis. Passou a primeira meia hora aumentando o fogo na lareira, para que ela não sofresse a diferença de temperatura, fê-la mudar para o outro lado da lareira, para que ficasse o mais distante possível da porta. Em seguida sentou-se a seu lado e conversou quase que exclusivamente com ela. Elizabeth, que fazia o seu trabalho no canto oposto da sala, via tudo isto com grande prazer. Depois do chá, Mr. Hurst sugeriu em vão à cunhada que fizessem uma mesa de jogo. Ela sabia que Mr. Darcy não desejava jogar. E a proposta pública de Mr. Hurst também foi rejeitada. Miss Bingley lhe assegurou que ninguém queria jogar. E o silêncio geral que acompanhou estas palavras pareceu justificá-las. Mr. Hurst não teve portanto outra coisa a fazer senão se estender num dos sofás da sala e dormir. Darcy escolheu um livro para ler. Miss Bingley o imitou. E Mrs. Hurst, ocupada principalmente em brincar com os seus braceletes e anéis, tomava de vez em quando parte na conversa entre Miss Bennet e o seu irmão. Miss Bingley estava tão ocupada em observar os progressos da leitura de Mr. Darcy quanto em ler o seu próprio livro, a todo momento fazia uma pergunta ou olhava a página do livro de Mr. Darcy, sem conseguir, entretanto, travar conversação. Ele se limitava a responder às suas perguntas e continuava a ler. Afinal, exausta da tentativa de se distrair com o seu próprio livro, que escolhera apenas porque era o segundo volume da obra que Darcy lia, deu um grande bocejo e disse: "Como é agradável passar a noite desse modo! Declaro que não há divertimento melhor do que a leitura. A gente se cansa menos facilmente de um livro do que de qualquer outra coisa. Quando eu tiver uma casa própria, sentir-me infeliz enquanto não possuir uma grande biblioteca." Ninguém respondeu. Ela tornou a bocejar, pôs o livro de lado e relanceou o olhar pela sala, procurando outro divertimento. Ouvindo seu irmão falar com Miss Bennet acerca de um baile, virou-se subitamente para ele e disse: "Por falar nisto, Charles, você está realmente resolvido a dar um baile em Netherfield? Aconselho-o, antes de tomar qualquer decisão, a consultar os desejos dos presentes. Ficaria muito surpreendida se não existisse uma pessoa aqui presente para quem um baile fosse antes um castigo do que um prazer. Se você se refere a Darcy, ele pode ir para a cama, se quiser, antes de o baile começar. Mas, quanto ao baile, é uma coisa decidida, e assim que Nicholas tiver feito os seus preparativos culinários enviarei os meus convites. A meu ver, os bailes seriam infinitamente mais divertidos se fossem organizados de uma maneira diferente, mas como são feitos, em geral, há sempre neles algo de insuportavelmente enfadonho. Seria muito mais racional que, em vez de dança, a conversação estivesse na ordem do dia. Muito mais racional, talvez, minha cara Caroline, mas nem de longe tão divertido." Miss Bingley não respondeu e pouco depois se levantou e saiu da sala. Sua figura era elegante, ela sabia andar bem, mas Darcy, a quem se dirigiam essas exibições, continuava inflexivelmente absorto no livro. Desesperada, ela resolveu tentar um último esforço e, virando-se para Elizabeth, disse: "Miss Eliza Bennet, deixe-me persuadi-la a seguir o meu exemplo. Venha dar uma volta pela sala. Asseguro-lhe que é muito agradável depois de ter ficado tanto tempo na mesma posição." Elizabeth ficou surpreendida, mas concordou imediatamente. Miss Bingley alcançou o que realmente tensionava com aquela amabilidade. Mr. Darcy levantou os olhos, não menos surpreso do que Elizabeth com a inesperada cortesia da sua inimiga, e inconscientemente fechou o livro. Imediatamente foi convidado a reunir-se ao grupo, mas recusou, observando que não havia nenhuma vantagem em andar para frente e para trás pela sala, como pareciam estar fazendo. "Que absurdo, Mr. Darcy! Por acaso imagina que estamos andando por uma razão específica? Trata-se apenas de uma agradável variação após ficar sentada por tanto tempo.
É uma forma de nos exercitarmos e mostrarmos a nossa figura. Certamente, Miss Bingley, você escolheu um método admirável para mostrar as figuras. Entretanto, ao caminhar pela sala de tal forma, vocês só têm dois motivos: ou querem conversar privadamente, excluindo os outros, ou desejam ser observadas. Como pode o senhor supor semelhante coisa? Se fosse esse o nosso objetivo, seria muito diferente. Não o nego, respondeu ele, sorrindo. Mas, como não sou nem tão perspicaz nem tão obsequioso quanto para oferecer minha presença quando não é desejada, vou permanecer no meu lugar. Que mau humor! Mas acredito que Miss Eliza Bennet tenha algo a dizer a respeito. Vamos, Miss Eliza, ajude-me a persuadir Mr. Darcy. Na verdade, Mr. Darcy é um excelente observador, respondeu Elizabeth, sorrindo. E entendo perfeitamente a sua aversão a nos acompanhar. É impossível que a nossa caminhada pareça tão interessante quanto o seu livro. Você está enganada, disse Darcy, olhando para ela com um brilho nos olhos. Posso encontrar muito mais prazer em observar os movimentos de uma mulher elegante do que em um volume seco de leitura. Miss Bingley pareceu triunfar com esta observação, mas Elizabeth percebeu algo mais nas palavras dele. Sua expressão era enigmática, e ela não pôde evitar sorrir de leve. Sentia que Mr. Darcy, embora reservado, começava a demonstrar um interesse cada vez mais evidente por ela. Logo depois, a conversa foi interrompida pela chegada de Mr. Hurst, que, acordando de seu cochilo, solicitou um lanche. Miss Bingley voltou a ocupar-se de suas atenções para com Darcy, deixando Elizabeth mais livre. Contudo, Elizabeth, ao observar a situação, não pôde deixar de se sentir divertidamente satisfeita com o desenrolar dos acontecimentos naquela noite. Que só podia imaginar dois motivos que justificassem aquela caminhada pela sala, e que, com qualquer um deles, a sua presença só poderia interferir. Que quereria Darcy dizer com isso? Perguntou Miss Bingley a si mesma. Em seguida perguntou a Elizabeth se ela compreendia aquilo. Absolutamente, respondeu a outra. Mas pode ficar certa de que ele nos quis criticar e a melhor maneira de desapontá-lo será não lhe pedir nenhuma explicação. Miss Bingley, entretanto, sentia-se incapaz de desapontar Mr. Darcy, e portanto insistiu para que ele explicasse os dois motivos que invocara. Não faço a menor objeção, respondeu Darcy. Se escolheram este método de passar a noite, é porque têm com certeza alguma confidência a fazer, algum assunto secreto a discutir, ou então porque acham que andando exibem de melhor maneira as suas graciosas figuras. No primeiro caso, eu me tornaria indiscreto se aceitasse o seu convite, e no segundo, posso admirá-las muito melhor na posição em que estou. Oh, nunca ouvi nada tão abominável. Como poderemos castigá-lo? Nada mais fácil, se esta é a sua intenção, respondeu Elizabeth. Provoque-o, caçoe dele. Íntimos como são, deve saber um meio de fazê-lo. Juro-lhe que não sei. Asseguro-lhe que a minha intimidade nunca me ensinou tal coisa. Provocar pessoas imperturbáveis, dotadas de uma tal presença de espírito. Não, não. Acho que ele pode nos desafiar neste terreno. E quanto a caçoar dele, não vamos nos expor ao ridículo de rir sem motivo. É impossível rir de Mr. Darcy! Exclamou Elizabeth. Ele possui uma virtude muito rara, que é ser impermeável ao ridículo. Espero que continue a ser rara, pois eu consideraria uma grande infelicidade possuir muitas relações desse gênero. Gosto muito de rir. Miss Bingley me descreveu melhor do que sou, respondeu Darcy. O melhor e o mais sábio dos homens, e mesmo a mais sábia e a melhor das ações pode ser ridicularizada por quem faz da ironia o seu único fim na vida. Existem certamente pessoas assim, replicou Elizabeth. Mas espero que eu não seja uma delas. Espero nunca ridicularizar o que é sábio e bom. Loucuras e absurdos, manias e inconsistências, de fato me divertem. E rio delas quando posso. Mas isto, penso eu, são precisamente coisas de que o senhor carece. Talvez seja impossível para qualquer um, mas sempre me esforcei por evitar estas fraquezas, capazes de expor ao ridículo uma grande inteligência. Tais como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é de fato uma fraqueza, mas o orgulho pode ser bem controlado, quando existe uma verdadeira superioridade de inteligência. Elizabeth se virou para esconder um sorriso. Presumo que o exame a que submeteu Mr. Darcy esteja terminado, disse Miss Bingley. E qual é o resultado? Fiquei perfeitamente convencida de que Mr. Darcy não tem defeitos. Ele, aliás, não esconde a opinião que tem de si próprio.
Não, disse Darcy, não tenho tal pretensão. Possuo bastantes defeitos, mas não de compreensão, assim o espero. Quanto ao meu gênio, não garanto que seja muito bom, creio que é um pouco ríspido demais. Sim, certamente ríspido demais para as conveniências do mundo. Não consigo esquecer as loucuras e os vícios dos outros tão rapidamente como devia. Nem as ofensas que me fazem. Meus sentimentos não se inflamam ao menor esforço ou tentativa. Meu temperamento pode ser chamado rancoroso. Uma vez perdida a boa opinião que tenho de uma pessoa, está perdida para sempre. Isto é realmente um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é um traço que marca um caráter. O senhor soube escolher bem o seu defeito. Realmente, não posso me rir dele. Não precisa ter medo de mim. Acho que existe em todos os temperamentos uma tendência para determinada forma do mal, um vício natural que nem mesmo a melhor educação pode extinguir. E o seu defeito é uma propensão a odiar todo mundo. E o seu, replicou ele, sorrindo, é o de se recusar a compreender os outros. Vamos tocar um pouco de música, exclamou Miss Bingley, cansada de uma conversa em que ela não tomava parte. Louise, você não se importa que eu acorde Mr. Hurst, não é? A irmã não fez a menor objeção e o piano foi aberto. Darcy, depois de refletir um instante, conformou-se com isto. Começava a sentir o perigo que havia em prestar demasiada atenção a Elizabeth.